via na gramática de Eduardo Carlos Pereira, que era a gramática que se adotava naquela época, que no final ela tinha uma antologia de poemas, além dos antiquíssimos como Camões e Bocage e tal. Gonçalves Dias tinha os poetas parnasianos, o Raimundo Correia, o Olavo Bilac, então esses poetas que eu lia e aprendia a versificar e fazer sonetos e metrificar, fazer o verso metrificado e tal. Então eu me tornei um artesão da poesia clássica, assim, por assim dizer. Em 1949, né, chegou lá o livro do Drummond, toda poesia até agora, e tal, aí que eu li, aí fiquei meio escandalizado e tal, e daí eu comecei a compreender que havia uma outra poesia. Exatamente pelo fato de eu ter essa formação parnasiana, rigorosa, quando eu descobri a poesia moderna, eu então resolvi me rebelar contra tudo. Eu entendi que a poesia deveria rejeitar toda e qualquer norma a priori. A poesia tem que ser uma coisa em que a própria linguagem nasça com o poema. Essa ideia, que é uma ideia minha e despropositada, porque é impossível que a linguagem nasça junto com o poema, porque a linguagem antecede o poema. Então, mas eu queria fazer isso porque eu achava que a linguagem é velha e ela envelhece a experiência nova que faz o poema nascer. Essa visão é que determinou o rumo que a minha poesia tomou e que está no livro A Luta Corporal. Você vai vendo que A Luta Corporal é um livro muito inquieto, em que de passo a passo eu vou abandonando os procedimentos adotados anteriormente por outros, que são buscas e tentativas. Mas como eu não chegava lá, eu um dia adotei a atitude de que eu não vou escrever mais nada se não for para dar um passo adiante na direção do que eu quero fazer. Então isso foi o que levou ao poema Roseral, que desintegra a linguagem. Quer dizer, na verdade, ali a linguagem nasce com o poema, praticamente, porque aquela linguagem não existe antes, mas só que ela é quase legível. Quer dizer, então, quando eu fiz aquilo, eu entrei em crise porque aquilo era ao mesmo tempo a consumação do que eu pretendia, mas era também o fim da experiência, porque eu não podia ficar escrevendo daquela maneira. Esses problemas que estavam lá na Luta Corporal, eles continuam através da minha poesia. Neste livro, último, essa questão da linguagem, de ultrapassar a forma usual da linguagem, está presente o tempo inteiro. Tanto que o primeiro poema do livro novo, o livro que se chama Em Alguma Parte Alguma, né, que também já é um jogo de palavras, né? Em alguma parte que não é parte nenhuma. Esse primeiro poema, ele se chama Fico Não Dito por Dito. O poema não diz a poesia tal como ele quer dizer. O poeta não chega a dizer o que ele quer dizer, porque a poesia é uma ordem, é uma estrutura. Ele só diz o que cabe na estrutura, o que está fora da estrutura não diz. Esse limite entre o que se pode dizer e o que não se consegue dizer, é nesse limite que a poesia acontece. E se você for ler os poemas, você vai ver que muitos deles têm esse problema, tá? Só que agora, em vez de eu querer destruir a linguagem, para querer fazer a linguagem nascer junto com o poema, eu já passei por aquilo, já estou numa outra elaboração, então eu estou lidando lucidamente com essa loucura, com esse limite e deslimite. Quando o grupo de São Paulo, os três, o Augusto, Haroldo e o Décio, me procuraram depois que eu publiquei A Luta Corporal, para conversar sobre a nova poesia que se deveria criar, porque o entendimento deles era que se eu desintegrei a linguagem, então está mais que evidente que agora tem que criar outra linguagem. Aí daí nasceu a linguagem da poesia concreta, são palavras no espaço que se articulam pela proximidade e semelhança entre elas e não
pelo discurso. O Suplemento Jornal do Brasil começa em 56. Ele se tornou o veículo do movimento concreto. O rompimento nasceu em 57, se deu em 57, porque eles inventaram uma história de que a poesia ia ser feita segundo equações matemáticas, que é uma bobagem. E eu falei que eu não concordava com aquilo e que eles não podiam publicar um documento falando para todo mundo e dizendo uma coisa que não podia ser feita. Então nós vamos publicar de qualquer maneira. Eu digo, tudo bem, nós publicamos o documento de vocês, mas eu vou publicar do lado um documento discordando de vocês, porque eu não vou assumir uma coisa dessa, que isso aí é charlatanismo. Como poeta e como o meu temperamento, eu era pouco concretista. A minha poesia sempre teve uma carga de subjetividade muito grande. Nunca pensei em fazer arte matemática. Então, ao mesmo tempo que eu compreendia que a linguagem geométrica estruturada era uma coisa legal, eu achava que aquilo ali tendia a ser uma expressão muito ótica. Faltava a verdadeira arte, no meu modo de ver, que é a fantasia, a coisa que está além do efeito ótico, né? A arte não é só percepção, é fantasia mais do que percepção. Então eu sentia que isso faltava na arte concreta e eu criticava o Max Bill, que eu sempre fui metido a discutir tudo. Então agora não quer saber se o cara é suíço, se ele é gênio, caralho, pouco ligando, se não está coerente, não está coerente. O cara, eu posso estar errado, mas eu vou discutir. A arte neoconcreta, ela nasce dessa vontade de você sair da coisa meramente ótica. E quem saiu, por acaso, fui eu, pelo fato de que eu fiz uma coisa chamada livro-poema, que o passar das páginas era parte da leitura do poema. Porque o poema, ele era escrito no verso das páginas, e à medida que você ia passando, você ia compondo o poema ao revés das páginas. Então ele era um objeto manuseável, ele não era só um livro. E eu saí do manuseável para o corpo. Então o poema enterrado e a participação ir além da mão para ser o próprio corpo. Agora eu não só manuseio o poema, eu entro no poema. Era uma sala em que o leitor entra no poema. Literalmente, a sala no fundo do chão, desce por uma escada, abre a porta, entra no poema. Tem um cubo vermelho de 50 por 50. Você levanta, tem um cubo verde de 30 por 30. Você levanta o cubo verde, aí tem um cubo branco pequeno, que você levanta e está escrito a palavra rejuvenesça. Então essa ideia criou, o Hélio de Sica ficou louco quando soube, vamos construir aquilo em casa, meu pai está fazendo uma casa nova aqui na Gávea Pequena. No dia da inauguração do poema, tinha chovido na véspera, o poema estava todo inundado. Quando eu abri a porta do poema, os cubos estavam flutuando lá. Eu, como poeta, eu tinha necessidade de continuar a usar a linguagem de poeta e aquele caminho que eu tinha seguido, eu usava apenas uma ou outra palavra. Eu tinha que retornar à minha expressão verdadeira de poeta, mas só que eu não sabia como. Foi quando eu fui para Brasília e por acaso caiu na minha mão um livro, La Pensée de Karl Marx, que é um livro escrito por um padre. Pela primeira vez eu li a teoria de Marx mesmo, exposta pelo padre. O padre fez um resumo da teoria marxista na primeira parte do livro. Na segunda parte ele mostrava que padre não pode ser comunista. Como eu não era padre, não li a segunda parte. Não estava interessado. E virei comunista, virei marxista graças a um padre anticomunista. Um pouco depois eu voltei e fui trabalhar no CPC. Aí começa a atividade política e os cordéis, vem o golpe, vai desembocar no Teatro Opinião, e peças de teatro e tal, enfim. É uma atividade política que vai se estender até o exílio. Quando eu era garoto, o meu pai me levava nas viagens que ele fazia entre São Luís e Teresina, a Estrada de Ferro. Quando eu vi pela primeira vez o trenzinho do Caipira, do Villa-Lobos, eu me lembrei dessas viagens e tive vontade de botar letra na música do Villa-Lobos. Durante quase 20 anos eu tentei botar letra nessa música. De vez em quando eu tentava, voltava, não conseguia. Aí eu estou em Buenos Aires, em 75, escrevendo o Poema Sujo. O Poema Sujo é um
uma retomada de todo o vivido. Não é um poema nostálgico da infância, mas é um poema que pega tudo que eu vivi, que eu escrevi, que eu pensei. Então, no momento que eu falo da viagem com meu pai, no poema, aí eu me lembro da música. Aí eu falei, porra, vou botar a letra agora. Aí interrompi o poema, botei na vitrola o disco que eu levava comigo, e em 20 minutos eu botei a letra que eu não botei em 20 anos. Porque poesia não se faz por vontade. Eu não posso decidir, eu vou escrever um poema hoje, não posso, não depende de mim. Eu só escrevo movido por alguma coisa que me faz escrever, que faz valer a pena escrever, entendeu? O poema não é uma coisa nascida por nossa decisão. Ele tem que ter uma causa, outra, que é um espanto, como eu digo. A poesia nasce do espanto, ele nasce de alguma coisa que me tira o equilíbrio, que me revela algo que eu não sabia, que eu não conhecia, ou alguma coisa que acontece comigo que é inesperado e que eu nunca experimentei antes, então eu vou comunicar às pessoas que aconteceu isso. E hoje, aos 80 anos, como é que o senhor pensa assim, a sua trajetória? Eu não penso nisso. Não? Eu não penso nisso. Eu estou vivendo. Para esse negócio de 80 anos é o pessoal que vive falando disso. Eu não estou preocupado com isso. Nem acredito que eu tenho 80 anos. Isso para mim é um absurdo.